Graças e paz, irmãos. Meu nome é Vivaldo Neto e eu gostaria de trazer uma palavra de Deus para a sua vida, que encontra-se em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1, que diz assim: Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o curso da potestade do ar, do Espírito que agora atua, e nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nelas. Que essa palavra fique colocada nos nossos corações, vamos fazer uma pequena reflexão baseada nesse texto. Esse texto, o apóstolo Paulo ele começa nos orientando, dizendo que Jesus Cristo, na cruz, ele nos deu vida, estando nós mortos em delitos e pecados. Outrora, antes que Jesus Cristo viesse entregar sua vida por mim e por você que está assistindo neste momento, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Aqui eu não estou falando de morte carnal, mas sim de morte espiritual. Outrora não havia vida espiritual. Todos estavam mortos, todos estavam seguindo no mesmo caminho. No momento em que Adão e Eva comeram do fruto, todos seguiam o mesmo caminho, o caminho que direcionava ao inferno. Porém, no momento que Cristo ele derramou o seu sangue e ressuscitou, houve vida, houve renovação para todas as pessoas. Muitas pessoas não entendem que como é que as pessoas que vieram antes de Jesus podiam ser salvas através da morte de Cristo na cruz. Através da morte de Cristo na cruz é que as pessoas foram salvas. Do seguinte modo, nós hoje que estamos vivos, somos salvos através do crer que Jesus veio, viveu aqui, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos e morreu numa cruz, foi crucificado e ressuscitou. Já as pessoas que vieram antes de Jesus, as pessoas que nós vemos listadas lá no Antigo Testamento, essas creram, foram salvas porque creram que Jesus viria, entendeu? Então, este é o critério de salvação para as pessoas que vieram antes de Cristo. O crer que ele viria, que ele seria morto, que ele ressuscitaria. Tudo isso está descrito lá em Isaías que aconteceria. E nós vemos desde o Gênesis até o momento em que Jesus veio, nós vemos sinais, sombras de Cristo. Um deles é o sacrifício do Cordeiro. No momento em que Adão e Eva pecaram, eles tentaram se esconder de Deus vestindo cintas de folhas. Mas nesse momento, Deus ele já vem mostrando uma sombra de Cristo no momento que ele mata um cordeiro e veste-os por completo. Já mostra que Cristo vem para tomar todo o corpo dos seres humanos.
que Cristo vem para nos salvar dos delitos e pecados. No momento que Adão e Eva desobedeceram, Cristo já estava sendo ali representado através daquela morte daquele cordeiro. Nós vemos isso seguindo quando Deus ele recebeu a oferta de Abel e recusou a oferta de Caim. Porque a oferta no Antigo Testamento tinha que haver derramamento de sangue. O Senhor recebia no Antigo Testamento o derramamento de sangue, que era justamente simbolizando o cordeiro imolado que derramou o sangue na cruz do Calvário por mim e por você. E seguindo o texto, ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, nos quais todos andamos antes de conhecermos a Cristo e de sermos tocados pelo Espírito Santo, segundo o curso deste mundo. Este mundo, ele segue num único caminho, o caminho do inferno. Todas as pessoas seguem neste caminho, trilham este caminho. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua agora nos filhos da desobediência. Justamente aqui o Paulo nos exorta sobre as pessoas que seguem o caminho tortuoso, que seguem o curso deste mundo, que seguem os caminhos tortuosos. E aqueles que não tiveram os olhos abertos para a salvação em Cristo Jesus, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, algo que já está imputado dentro de nós, na nossa carne, na nossa natureza pecaminosa, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza, era algo natural, o que nós herdamos em Caim, em Adão e Eva. Nós herdamos essa natureza pecaminosa. Por natureza, nós seguimos os pensamentos da nossa carne, as inclinações da nossa mente. Por natureza, nós éramos filhos da ira, como também os demais. Todos estavam destinados a um caminho de perdição. Mas Deus, ele sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Deus, ele nos amou de tal maneira que ele deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E estando nós mortos em nossos delitos e pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo. No momento que Cristo derramou seu sangue, ressuscitou, ele nos deu a vida, nos deu a chance de termos uma nova vida com Cristo. Pela graça nós somos salvos. E juntamente com ele, juntamente com Cristo, ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Ou seja, não fomos nós que demos passos, nós não ressuscitamos por nós mesmos. Cristo, Deus, ele nos ressuscitou no momento em que ele tocou em Cristo. No momento que ele ressuscitou a Cristo. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Foi algo gracioso, foi uma bondade de Cristo para conosco. Porque pela graça sois salvos. Esse texto ele é muito rico quando nós vamos a fundo no que ele nos diz. Pela graça nós somos salvos. Apenas a graça de Deus, ela é suficiente para que nós sejamos salvos. É algo gratuito, é algo de graça. Ele dá a quem ele quer, mediante a fé. E isto não vem de vós. Esse texto ele é muito forte, ele é muito impactante. Ele traz uma verdade infalível. Ele traz algo que nós podemos entender muito simplesmente, que é algo de graça, é pela fé, e que é algo que não vem de nós. É algo que vem diretamente das mãos de Deus, que é um dom. Dom é algo que desce dos céus para nós. O dom de Deus ele dá a quem ele quer. Ele age com quem ele quer. Não vem de obras.
Não é algo que vem do que nós fazemos, assim como muitos acreditam que, se eu fizer isso, eu vou ser salvo. Eu estou pagando o preço da minha salvação. Meu irmão, esse texto nos diz totalmente o contrário. Não é por eu seguir os 10 mandamentos à risca que eu vou ser salvo. A salvação é algo de graça. Não vem de obras, mas sim é um dom exclusivo de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Se fosse algo que eu pudesse alcançar com meus próprios méritos, não precisava Jesus ter morrido na cruz. O mérito é todo e exclusivo de cruz, da cruz de Cristo na cruz do Calvário. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas novas, as qual de antemão preparou para que andássemos nelas. Esse texto, ele comparado com o texto de Romanos, capítulo 2, capítulo 8, versículo 28, 29 e 30, nós tiramos algo, principalmente do versículo 10 de Efésios 2, nós vemos textos semelhantes e que quando nós aplicamos juntos, nós tiramos lições muito proveitosas. Leamos Romanos 8, 28, 29 e 30, que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto os que de antemão conheceu, também as predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Cristo, ele de antemão, antes de todas as coisas, na sua onisciência, ele que é atemporal, conhece o início e o fim. Ele conhecia todas as pessoas que viriam ao mundo. E conhecendo assim cada pessoa, ele escolheu e predestinou essas pessoas. Antes mesmo de todas as coisas, ele decidiu que salvaria aqueles a quem ele queria, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que este seja primogênito entre muitos irmãos. Aqui ele está se referindo a Jesus Cristo. E aos que ele predestinou, aqueles que ele escolheu, aqueles que pré é um prefixo, ele é pré, é o que vem antes, pré é o que tem antes, pós é o que vem depois. Predestinar, escolher, dar um destino. Então aquele que antes destinou, a estes também chamou. Ou seja, nós vimos o chamado eficaz de Cristo através da cruz do Calvário. E aos que chamou, também justificou, tornou justos, lavados e remidos no sangue de Cristo. E aos que justificou, também glorificou. Esse glorificar, hoje nós ainda não temos. Essa glorificação nós iremos receber quando nós sairmos deste corpo pecaminoso, desse corpo entregue ao mundo. E nós seremos chamados para Cristo, viveremos com Ele para sempre. E aí nós vemos, meus amados irmãos, que a glorificação é algo que nós teremos quando nós estivermos no corpo glorioso, no corpo que não terá, onde nós não teremos mais a ação do pecado sobre as nossas vidas, onde nós teremos um corpo incorruptível e viveremos com Cristo para sempre. Esta é a palavra que eu tenho para a sua vida. Jesus te abençoe grandemente, meu irmão, minha irmã.